a aba de catálogos e conversaremos hoje aqui sobre árvore de ativos, recursos humanos e terceiros, tá bom, pessoal? Então, hoje aqui, vou mostrar para vocês aqui, nessa aba aqui, ó, ao lado esquerdo, nós iremos falar sobre esses 3 módulos aqui. Então, qual a importância de ativos, recursos humanos e terceiros, pessoal? Ativos nada mais é que os nossos ativos mesmo da empresa, né, no qual iremos fazer a nossa gestão, tá? É para eles que nós vamos abrir os chamados, as manutenções preventivas, as corretivas, né? Os recursos humanos são os colaboradores, as pessoas que irão atuar tanto dentro do Fractal, utilizando a ferramenta, quanto na mão de obra em si, atuando nas atividades do dia a dia ali. E os terceiros, o próprio nome já diz, são os terceiros que a gente pode estar contratando para atuar junto com nós, né? Algum tipo de serviço ou algum serviço residente, né? Que podemos contratar. Então, esse vai ser o assunto de hoje, pessoal. As perguntas, por favor, aqui na aba temos a aba Q&A. Por favor, façam as perguntas lá, vai ter uma pessoa respondendo vocês lá, tá? E aqui no chat, vocês podem conversar entre si, trocar informações, mas as perguntas direcionadas aqui ao webinar, por favor, fazer aqui na aba de Q&A, tá? Por favor. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui com vocês já. Hoje, eu vou começar falando aqui sobre os terceiros e recursos humanos, porque ativos é o que vai demandar mais tempo para nós aqui hoje, tá? Então, vou começar aqui por terceiros. Então, pessoal, como eu comentei no começo, terceiros são as empresas que prestam serviço para vocês, tá? Então, vocês podem catalogar todas as empresas terceiros que prestam serviço para vocês, que vocês usualmente usam, né, serviços, ou caso vocês tenham pessoas residentes dessa empresa, você pode estar cadastrando ela aqui no Fractal, tá? E futuramente, se caso vocês precisarem, dependendo do processo de vocês, vocês podem liberar um acesso ao colaborador em questão dessa empresa terceira, é, desde que ele esteja cadastrado aqui na aba de terceiros, tá, pessoal? Então, vou ensinar vocês aqui como que a gente cadastra um primeiro recurso de terceiro aqui. Então, essa é a aba de terceiros aqui em catálogos, então se nós clicarmos no mais aqui, vai abrir essa aba para nós aqui. Quem já está familiarizado com o Fractal, que conhece ali já pelo menos a aba de recursos humanos, é basicamente essa tela aqui que você vai ver lá também, né? Porém, aqui nós vamos cadastrar a empresa primeiramente. Aqui a gente não cadastra o colaborador de início, né? Ou algum tipo de serviço que esse fornecedor presta para você. Inicialmente, temos que cadastrar a empresa para depois, posteriormente, nós cadastrarmos os serviços e os contatos, né? Então, a gente pode cadastrar aqui o nome de uma empresa. Eu vou escrever aqui uma empresa fictícia. Pode ser o Elias Alves Consult. Podemos dar um código para essa empresa também, questões de filtro aqui, de controle. Vou escrever Elias Consult. Perfeito. Aqui nós demos o nome da empresa, o código dela já. Agora temos aqui tipo, pessoal, que é aqui onde você vai informar para o sistema qual que é o tipo de serviço, se é um fabricante, um fornecedor, se é o seu próprio cliente, que você pode cadastrar aqui também. Tá? Eu vou colocar aqui como fornecedor de serviços, mas isso aqui é conforme a empresa que vocês estão cadastrando. Vocês podem colocar aqui todo o cadastro de endereço dessa empresa. Então, endereço, cidade, estado, país, CEP. Vocês podem colocar aqui também o website dessa empresa. Temos classificação 1, classificação 2. Classificação 1, classificação 2, nós iremos ver também recursos humanos e no catálogo de ativos. Sempre vai aparecer essa opção para nós. São filtros que nós podemos fazer dentro de cada ativo nosso, cada cadastro que vamos fazer, que isso aqui vai nos ajudar a retirar filtros dentro do sistema e
deixar um pouco mais claro o que essa empresa pode fazer, né, o qual que é o tipo de serviço que ela presta. Um exemplo aqui que eu vou dar para a empresa de consult do Elias aqui. O que eu posso colocar aqui de classificação 1? Como o próprio nome já diz, eu posso colocar aqui que é uma consultoria. É uma empresa de consultoria. Já dei uma classificação para minha empresa. Porém, tá, é uma consultoria do que, Elias? O que seria essa consultoria? Eu posso aplicar mais um filtro em classificação 2. Eu posso colocar aqui que essa empresa ela presta uma consultoria em gestão de manutenção. Qual que é o intuito de classificação? É uma conversar com a outra. A classificação 1, digamos que ela é inicial, e a classificação 2 ela conversa com a classificação 1, dando um complemento para o entendimento do serviço que essa empresa pode prestar, pode colocar qualquer outro tipo de classificação que conforme o processo de vocês, tá? E conforme o que o seu fornecedor ele presta de serviço para vocês. Pessoal, o Gleicon escreveu aqui no Q&A que congelou a tela. Tá normal para vocês? Vocês podem me responder, por favor? Obrigado, pessoal. Obrigado. Vou continuar aqui então. Então, podemos escrever aqui um website. Vou colocar aqui. Deixar o endereço certinho. Colocar aqui. Endereço aleatório, mas podemos colocar aqui o endereço correto de cada fornecedor nosso. Então, perfeito. Aqui nós estamos completando o nosso cadastro. Vocês podem colocar o telefone principal e o secundário dessa empresa. Temos o e-mail do responsável. Tá o meu aqui já. Temos o fax, o telefone de SMS. Temos aqui, ó, condições, pessoal. O que seriam condições? As condições que esse fornecedor seu, ele cobra de você, no caso. Aqui seriam as condições de pagamento. Então, vou colocar aqui a 30 dias, porém vocês podem adicionar, clicando no mais aqui ao lado direito, vocês podem adicionar a condição desse fornecedor, tá? E utilizar ela. Eu já tenho salvo aqui o pago a 30 dias. Então, vou deixar aqui ele já paga 30 dias. Então, perfeito. Colocamos aqui as condições de pagamento. Temos essa opção aqui, pessoal, visível a todos. Isso aqui se refere a todas as pessoas que possuem acesso à base de vocês no Fractal, tá? Então, vocês podem limitar acesso de visualizações dos seus contatos, né, dos seus usuários dentro do Fractal, tá? Então, se caso vocês selecionarem aqui, ele vai ficar visível para todas as pessoas que têm acesso à base de vocês. Se vocês não marcarem, ele não vai ser visível a todos que têm acesso à base de vocês, somente a quem tem permissão, por exemplo, administradores, tá? E temos aqui o limitar o acesso a este local, que foi o que o Lucas explicou ontem para nós aqui, né, de como limitar o acesso ao local, que isso aqui depende dos contatos, né, dos recursos humanos que temos cadastrados dentro do sistema, né, das contas de usuário. Você pode limitar a visualização desses contatos dentro do sistema, tá? Então aqui, pessoal, a gente fez já o cadastro principal da nossa empresa. Então aqui a gente já pode salvar. Salvando, pessoal, ele já fica habilitado e nos abre aqui essas opções dentro do nosso fornecedor aqui do Elias Alves Consult. Temos o formulário personalizado, isso aqui também vai aparecer em recursos humanos
e ativos. Isso aqui eu vou conversar certinho com eles sobre ele quando a gente for falar de ativos, que é um pouco mais demorado, e é o mesmo conceito para todos os nossos catálogos, tanto de recursos humanos quanto de terceiros aqui ativos. Mas basicamente, o formulário personalizado você pode criar informações que você não conseguiu preencher aqui porque acabou os campos. Você pode criar formulários personalizados. Eu vou ensinar vocês quando a gente estiver falando ali em ativos, tá? De informações de instalações e equipamentos. Filiais, vocês podem estar adicionando as filiais desse fornecedor. A Elias Consult poderia ter outros escritórios espalhados no Brasil. Então, aqui vocês podem cadastrar essas filiais. Se vocês verem aqui, ó, é o mesmo cadastro da aba inicial. Vocês podem estar colocando aqui as outras filiais desses seus fornecedores. Contatos, pessoal. Contatos justamente onde nós iremos cadastrar os contatos. Aqui sim seriam as pessoas que atuam, né? E, digamos, colocam a mão na massa aqui nas atividades que são contratadas e programadas para elas. Então, se vocês clicarem no mais aqui, o que ele vai pedir para você aqui? Ele vai pedir um nome, vou colocar eu mesmo aqui. Ele não é obrigatório você colocar, mas caso você tenha cadastrado as filiais desse fornecedor dentro do sistema, vai aparecer aqui para vocês, tá? Então vocês podem deixar mais assertivo aqui o cadastro do contato desse colaborador. Ele poderia trabalhar em alguma outra filial. Você pode colocar o cargo, vou colocar aqui como consultor. Ele vai pedir um telefone principal, um telefone móvel. O que é importante aqui, se caso você for liberar futuramente um acesso no Fractal para esse colaborador? Um e-mail. Então, para a gente criar uma conta de usuário, antes de criar a conta de usuário, o seu recurso ele tem que estar cadastrado em recursos humanos ou terceiros, porque a conta de usuário ela puxa os dados justamente dessa aba aqui que a gente está preenchendo agora. Então, importante aqui, se caso forem liberar acesso, o nome, o cargo e o e-mail. Com isso aqui, vocês conseguem criar uma conta de usuário. Temos aqui essa opção de baixo, a nossa assinatura. Vocês podem escrever a assinatura. Ela vai ficar carregada aqui. Ou vocês podem carregar uma imagem, né? Pegar um papel em branco, assinar. Aí vocês podem escanear e depois importar para cá. Aí já fica como assinatura do colaborador. E aqui em carregar a imagem, vocês podem colocar uma foto. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Tem uma. Prontinho aqui, vocês podem colocar a foto do seu colaborador e a assinatura dele. Tendo todos esses dados, podemos aceitar. Aqui já está o nosso cadastro do nosso primeiro colaborador aqui nessa empresa de terceiros. E salvar. Perfeito, pessoal. Aqui nós já conseguimos criar o nosso primeiro colaborador dentro da nossa empresa terceiro. E futuramente, se caso vocês precisarem liberar um acesso para um terceiro, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Vou ver que está liberado aqui. Conta de usuário. Opa. Aqui em recursos humanos, se nós clicarmos em terceiros, ele vai perguntar qual que é o terceiro. Eu vou pesquisar a minha empresa aqui. E ele vai puxar aqui o e-mail do terceiro que nós cadastramos. Com isso, você futuramente pode liberar um acesso para o seu terceiro, tá? Conforme o processo de vocês. Vamos voltar aqui. Beleza. Cadastramos os nossos contatos. Vocês podem cadastrar aqui conforme a quantidade de funcionários que essa empresa tem. E aqui em serviços, pessoal, são os serviços que são prestados por essa empresa. Então, vocês podem cadastrar aqui o tipo de serviço. Eu vou cadastrar um aqui como consultoria. E aqui ele te pede unidade, tá, pessoal? A unidade
digamos que é a unidade de orçamento que eles passam para vocês, né? No caso, um exemplo de solda. Eh, Dependendo do fornecedor, ele te cobra por serviço, né? Ele te cobra por talvez por dificuldade. Então, vocês podem cadastrar o tipo de unidade aqui de orçamento. Nesse caso aqui, eu posso colocar, se eu não me engano, já tem código horas aqui. Eu vou procurar horas. Porque a Elias Consult nós cobramos por horas de consultoria. Horas. Vocês podem aqui cadastrar as unidades de vocês conforme cada processo. Ele não salvou aqui, deixa eu procurar de novo, que eu deixo 8 horas. Então, a cada 8 horas eu cobro R$ 500. Vocês podem colocar aqui os detalhes dessa consultoria, qual que é o tipo de consultoria. Então, temos aqui a nossa garantia também, a cada 5 meses. Vou colocar aqui. Temos mais outras garantias aqui que podemos colocar aqui. Então, é só a gente clicar aqui em aceitar. Aqui ele já está cadastrado, qual que é o tipo de serviço que a empresa presta. Pronto, está salvo. Aqui nós já cadastramos aqui um tipo de serviço. Essa empresa ela pode prestar outros tipos de serviço, tá, pessoal? Então, isso aqui é conforme cada fornecedor de vocês. É dessa forma que a gente faz, tá? Voltando aqui, ó, ao lado esquerdo, temos o histórico. Então, aqui ele vai mostrar todo o histórico de serviços utilizados, que nós utilizamos desse fornecedor. Então, vai aparecer aqui para vocês todo tipo de histórico. Em anexos, são os anexos que não têm uma validade, tá? Então, aqui são todos os anexos que não têm uma validade. Vocês podem colocar aqui, exemplo, falando de ordem de serviço, alguma ordem de serviço que vocês precisaram utilizar do fornecedor X, né? Vocês podem estar anexando aqui para questões de consulta futuramente, tá? Então, aqui são os documentos que não tenham validade, porque também habilitamos aqui um gerenciamento de documentos para esse terceiro, que foi no qual o Lucas explicou ontem para nós. Vocês podem colocar as garantias e as documentações que têm um prazo de validade, tá? Então aqui, pessoal, já abordei aqui todo o assunto para vocês de como cadastrar um terceiro, tá? Então, essa aqui é a forma que nós cadastramos o nosso terceiro, pessoal. Ele já está habilitado na plataforma aqui para ser utilizado. Então, retornando aqui, pessoal, agora nós vamos falar sobre os recursos humanos. Então, pessoal, recursos humanos nada mais, nada menos do que são os nossos colaboradores e são as pessoas que vão ter acesso, né, dentro do Fractal. Primeiramente, como eu vou voltar a repetir aqui, antes de ser um usuário do Fractal, ele tem que ser um recurso humano para depois vocês criarem a conta de usuário, né? Se vocês criarem somente o recurso humano aqui, ele não vai ter acesso definitivo no Fractal, né? Só se vocês forem liberar uma conta de usuário para ele. Mas antes ele tem que estar cadastrado nessa aba de recursos humanos. Então, pessoal, vocês têm duas formas de preencher aqui esse formulário, tá, de recursos humanos. Vocês podem utilizar as nossas planilhas descarregáveis, tá, e adicionar manualmente. Sempre como orientação, conforme a quantidade de colaboradores que cada empresa tem, o que, que pode ser feito, né? Se você tem 50 colaboradores, é mais fácil você utilizar a nossa planilha, né? Porque ela vai importar de uma vez todos os dados que nós vamos preencher aqui manualmente, tá? Então, por quantidade, sempre utilizar a planilha que vai poupar tempo de vocês, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz manual. Então, aqui temos a aba de recursos humanos. Clicando no mais aqui, vai abrir o nosso formulário. Se vocês verem aqui, é um pouco parecido com o formulário de terceiros. Porém, em vez de cadastrar o nome da empresa aqui, a gente cadastra o nome do nosso colaborador. Eu vou cadastrar aqui eu de novo, como exemplo. Então, primeiramente, nós colocamos um nome aqui e um sobrenome.
Temos aqui o código, pessoal. Isso aqui também depende do processo, porém, assim, geralmente se coloca, digamos, a matrícula desse colaborador, né? Pelo colaborador ter uma matrícula de empresa, colocar esse número aqui para informar aqui o nosso código desse colaborador e um e-mail, que é através do e-mail que nós liberamos uma conta de usuário. Vou colocar aqui junior@outlook. Através do e-mail nós liberamos um acesso a essa pessoa ao Fractal. Se vocês observarem aqui, pessoal, o que eu falei em terceiros também aparece aqui em recursos humanos. Temos aqui classificação 1, classificação 2. E segue a mesma premissa daquilo que eu comentei com vocês, pessoal. Então, aqui nós podemos criar filtros para o colaborador, digamos, de especialidade, pode ser a especialidade dele aqui. Vamos colocar aqui em classificação 1 a minha especialidade. Vamos ver se temos aqui, ó. Temos aqui, ó, já cadastrado. Porém, se vocês clicarem no mais aqui, vocês podem criar a classificação de vocês. Como eu já tenho ela cadastrada aqui, eu vou usar ela. Sumiu. Aqui, especialista. Beleza, aqui eu informei que o Elias Júnior é especialista. Podemos fazer um filtro mais refinado para ele. Ele é um especialista de qual disciplina? Podemos colocar aqui que eu sou um especialista de projetos, que realmente sou o que eu sou. Vou cadastrar aqui, especialista, projetos. É só a gente clicar em salvar aqui e utilizar o que a gente acabou de criar. Então aqui, pessoal, temos o Elias, que ele é especialista de projetos. Aqui temos o endereço, que é o endereço do colaborador. É a mesma forma ali do cadastro de terceiros também. Isso aqui aparece aqui em recursos humanos. E aqui, pessoal, o que é importante aqui para questões de cálculos contábeis em ordens de serviço, tá? Sempre quando a gente for programar uma ordem de serviço, ele vai te pedir um colaborador, né, um recurso humano, e ele vai te pedir o perfil desse colaborador, se ele é um mecânico, se ele é um engenheiro, um eletricista, depende da função dele. E esse perfil, ele sempre vai puxar aqui o valor da hora. Porque a partir daqui, com o tempo que se utiliza na ordem de serviço para executar a atividade, ele vai fazer o cálculo conforme o valor da hora. Então, vamos cadastrar aqui. Vocês clicarem aqui em valor da hora e clicarem no mais, vocês podem cadastrar aqui qual que é o tipo de especialidade, né? E qual que é o valor da mão de obra. Vou colocar aqui, especialista. Especialista de projetos. O valor da hora, coloquei R$ 250. Então, temos aqui, já cadastramos o valor da hora. Então, isso aqui é importante quando a gente for falar de ordem de serviço. Vocês vão observar isso no nosso próximo encontro, que vai ser amanhã. E o horário de trabalho, né, que é o, digamos, o turno do colaborador. Se é vespertino, noturno, diurno, se ele é alternado, horário comercial, ADM. Eu vou colocar aqui, horário comercial. E temos aqui também os telefones, a localização, que foi o que explicamos ontem, né, o que o Lucas explicou ontem, a localização no qual esse colaborador trabalha fisicamente, né? Se temos várias filiais, temos em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Elias, ele trabalha na de São Paulo, então eu posso limitar aqui, informar também a localização do Elias e limitar o acesso dele em contas de usuário. E aqui também aparece, ó, a assinatura. Então, eu posso criar a assinatura do Elias aqui. Ou também escrever a minha assinatura num papel em branco e escanear e anexar aqui. A fotinha é a mesma coisa. Vou adicionar a fotinha aqui. Perfeito.
Então aqui, pessoal, nós fizemos o nosso cadastro manual do colaborador Elias. Isso aqui é quando a gente se trata de um só, tá? Então, se a gente salvar aqui, ele já vai estar habilitado nos nossos recursos humanos. Aqui eu já consigo liberar um acesso para o Elias, se caso o Elias for utilizar o Fractal. E se vocês verem, habilitaram aqui, lado esquerdo, o formulário personalizado, que é as informações que nós não, que achamos relevantes, que não conseguimos preencher aqui, nós podemos criar um formulário personalizado. Eu vou mostrar para vocês como a gente cadastra um formulário personalizado quando a gente for falar de ativos, que é o próximo. Consignação. Quando a gente se fala de almoxarifado, quando a gente já tem a estrutura do nosso almoxarifado criado, podemos fazer consignações, né, empréstimos de materiais do nosso almoxarifado, e nós podemos fazer esse empréstimo diretamente para uma pessoa, né? Por exemplo, digamos que a empresa ela tem um multímetro, né? Tem multímetros que custam o valor de um carro, por exemplo. Se você faz o controle daquele ativo pelo alto valor dele. Então você pode ter o controle com quem que está esse equipamento, tá? Então se caso eu precisar aqui, o Elias, precisar desse multímetro, eu vou solicitar esse multímetro. Você é a pessoa responsável pelo almoxarifado, ele vai dar a saída no almoxarifado por consignação para o Elias. Aí aqui em consignação, dentro do recurso, ele vai mostrar para vocês todos os itens que estão emprestados por Elias, tá? E quando ele devolver, que der a entrada de volta no almoxarifado, esse informativo sai daqui, tá? Então, vocês podem também ter o controle aqui de coisas, né, e objetos, itens emprestados, né, consignados com cada usuário. Temos o anexo. Anexo e gerenciamento de documentos é a mesma premissa, que é o mesmo conceito para todos os ativos. Então, em anexo, os documentos que não tenham validade. E gerenciamento de documentos, pode ser aqui o ASO, os documentos de NR10, NR12, NR35, NR20. Então, todos vão ficar aqui, né, individual. Você consegue fazer a gestão individual de cada colaborador seu. E temos aqui o Teams, que é a programação de cada colaborador. Então, vocês podem cadastrar aqui o fuso horário, né? Já tem cadastrado aqui, vamos procurar São Paulo aqui. Não temos Brasil. Aqui, São Paulo. Então, a minha programação, o meu fuso horário é o do América São Paulo. Vocês podem salvar aqui para ele deixar habilitado aqui. Opa, tem que cadastrar pelo menos um dia. Então, aqui, opa, vou retornar aqui. Quando a gente clica no mais, ele vai abrir essa programação, né? Então, nós vamos adicionar uma nova aqui. Vocês podem dar uma descrição, colocar aqui horário comercial, né? Comercial. Qual que é o nosso tipo de horário, né? Normal. E quais são os dias úteis desse horário, né? Vou colocar aqui de segunda a sexta-feira. Aqui a gente pode adicionar, né? Qual que é o horário que esse horário aqui ele inicia e termina, né? Então vou colocar aqui, ó, horário comercial. Ele inicia às 8 horas e ele finaliza às 18. Dessa forma aqui nós criamos o nosso turno, né, a nossa programação de colaborador aqui, a jornada de trabalho dele. Então, por aqui, horário comercial. Tem um pouquinho de lentidão aqui, pessoal, peço perdão. Deixa eu adicionar de novo aqui.
Adicionar comercial. Então, deixando salvar, creio que já... Aqui, foi. Então, nós selecionamos o horário que nós cadastramos aqui e salvamos. Essa aqui é a programação de jornada de trabalho do Elias. Ele trabalha no horário comercial, de segunda a sexta-feira, e o horário dele é das 8 às 12, e o horário de almoço aqui, ó, ele tem o horário de almoço também, que é das 1 às 18. Então, ele trabalha das 8 às 12, uma hora ele tem, das meio-dia a uma hora ele tem o almoço, e ele termina a jornada de trabalho dele às 18 horas. Então, aqui é a nossa programação Teams. Então, todos esses formulários aqui, eles vão estar habilitados em todos os nossos recursos humanos, tá, pessoal? Então, opa, aqui. Então, aqui, pessoal, o nosso recurso humano já está habilitado. Eu vou mostrar para vocês a nossa planilha de recursos humanos agora. Só pegar ela aqui. Pessoal, vocês podem vocês estão vendo a minha tela aqui, vocês estão conseguindo ver a planilha, né? Pode confirmar para mim no chat, por favor? Beleza, obrigado, pessoal. Então, aqui, pessoal, é a nossa planilha de importação de recursos humanos, né? Então, todas as opções, todos os formulários que nós preenchemos, né? Todas as abas que são preenchíveis dentro do recursos humanos de forma manual, nós podemos preencher por planilha, tá? Como eu falei, num caso, se vocês forem ter muitos funcionários, né, o mais fácil, assim, para poupar tempo de vocês, tá? Vocês podem utilizar a nossa planilha. Aqui, todas as colunas que tem aqui são todos esses itens aqui que nós podemos preencher. Então, aqui poderíamos cadastrar o próprio Lucas, que apresentou ontem. Podemos cadastrar Carlos, Paulo, Lucas. Então, pessoal, da mesma forma que preenchemos de forma manual dentro da nossa aba de recursos humanos, nós preenchemos aqui, porém, nós vamos preencher dentro das células, né? Então, nome, sobrenome, um código também para cada um, tá? Que seria esse código aqui, ele não pode ser igual, senão o sistema ele entende que vai ter alguma duplicidade dentro do cadastro, ele não vai deixar importar essa planilha. Então, podemos cadastrar aqui um código para eles. Eu vou colocar aqui FU1, né, do nosso Fractal University, 1, 2 e 3. Podemos colocar aqui as classificações. O Carlos é engenheiro. E o Vitor, colocar ele como técnico. Então, classificação 1 foi aquilo que eu expliquei. Isso aqui vai aparecer para todos os ativos, pessoal. Então, coordenador, coloca aqui projetos. Engenheiro mecânico. E técnico mecânico também. Podemos cadastrar aqui os e-mails, né, desses colaboradores. Aqui o Paulo. Aqui o valor da hora ordinária. A gente pode cadastrar aqui o valor da hora deles também. Qual que é o tipo de horário deles. Então, a gente pode colocar aqui, colocar como ADM. Os endereços, né, onde cada um mora. Eu vou colocar todos os mesmos do que eu cadastrei aqui. Vou copiar ele aqui. Vou
ficar mais rápido. Então, todo mundo no mesmo endereço. Brasil. Estado de SP. Cidade SP também. Vou colocar aqui um CEP. Os telefones. E temos aqui o código do pai também. O código do pai eu vou explicar quando a gente for falar da árvore de ativos, porque ele é muito importante, tá, pessoal? Então, aqui na planilha, vocês preenchem o máximo de informações que vocês puderem colocar aqui, tá? Para o cadastro de vocês ficarem mais completo possível. Então, se caso vocês tiverem 50 funcionários, é dessa forma que a gente preenche a planilha e assim vai poupar tempo de vocês, né? Porque de forma manual demora um pouco mais. Posteriormente, o que vocês vão ter que fazer é adicionar uma foto e uma assinatura para o seu colaborador, tá? Então, aqui a gente salva a planilha, pessoal. Vou fechar ela. Vou retornar aqui. Aqui dentro de recursos humanos, se nós clicarmos aqui do lado direito superior, temos essas opções aqui, né? Então, temos aqui a opção de importar, que é justamente a planilha que a gente vai importar aqui, ó, pessoal. A gente procura elas nos nossos documentos, recursos humanos, e vai aparecer essas abas aqui para nós. O que temos que fazer aqui é dar match, né? Casar coluna com coluna aqui. Por exemplo, aqui. Eu preenchi a coluna código, eu preenchi coluna nome, então código com código, nome com nome, sobrenome com sobrenome, classificação com classificação 1, e-mail com e-mail, valor da hora com valor da hora, horário com horário, né? Endereço com endereço e assim em diante. O que a gente não preencheu, a gente não precisa marcar aqui, tá? Então, dessa forma aqui, a gente pode clicar em importar, que importamos. Vocês viram que foi bem rápido. Importante aqui, pessoal, sempre que nós formos fazer uma importação de planilha dentro do Fractal, ele vai te gerar esse código. Vocês vão receber esse código por e-mail também, tá? Então, opa, deixa eu salvar esse código aqui no chat. Porém, eu já recebi a mensagem aqui, recebi esse código por e-mail também. Por que que é importante nós salvarmos esse código, pessoal? Porque se caso houver algum erro ali de importação ou você vai precisar corrigir alguma informação na planilha, você não consegue importar a mesma planilha duas vezes. Ele vai entender que é duplicidade de códigos ali, ele não vai deixar você importar. E para você corrigir de uma forma massiva os colaboradores ali, os dados que vocês precisam corrigir, vocês têm que apagar a sua importação através desse código aqui. Você consegue apagar toda a importação. Aí sim, você consegue voltar na sua planilha, editar tudo que você precisa editar e após retornar o processo, vocês importam a planilha de novo, tá? Então é sempre importante a gente guardar esse código aqui. Então, já está dentro do nosso sistema os 3 colaboradores que nós acabamos de cadastrar. Deixa eu só procurar eles aqui. Aqui, ó, um deles, ó, FU tá escrito aqui. Deixa eu fazer um filtro, vocês podem fazer filtros aqui também pelo código. Eu vou colocar aqui o começo do código, que aí vai aparecer os 3. Aqui, ó, todos cadastrados, ó, todas as informações certinho aqui, conforme que nós preenchemos na planilha. Depois o que vamos ter que fazer mesmo é colocar uma foto e uma assinatura para ele aqui, tá? Então, pessoal, essa aqui é a nossa aba de recursos humanos. Então, já falamos hoje sobre terceiros e recursos humanos. Agora vamos aqui para ativos. Então, pessoal, aqui em ativos, temos todas esses itens aqui que podemos fazer o gerenciamento aqui por árvore de ativos, tá? Então, temos instalações, equipamentos, ferramentas, peças e suprimentos, digital e mapas. O mapas, ele não é
um ativo gerenciável, digamos assim, em questões de fazer ordem de serviço, delegar alguma atividade para ele, tá? O mapas, a gente pode criar mapas dentro do sistema, tá? Um exemplo aqui, vamos ver se aqui, ó. Vocês podem pegar a planta de vocês, né? E podemos ali dentro dela, a gente cria esse mapa aqui com marcações. Então, a gente pode ir marcando cada setor, né, o que que é cada setor dentro desse mapa, para ter o indicativo, né, de uma forma mais macro, assim, uma visualização de mapa da sua empresa, tá? Então, temos aqui, ó, o refeitório, esse aqui usaram como exemplo o marcadorzinho, mas vocês podem adicionar marcadores aqui, né? Vocês podem selecionar, por exemplo, se vocês entendem que, né, vocês têm informação que nessa localização aqui fica, um exemplo, esse centro comercial, a gente pode colocar um tipo de marcador nele. Então a gente seleciona aqui, ó, marcamos aqui que o centro comercial ele fica nessa região aqui. Então, numa planta industrial, vocês podem colocar ali os setores, né, produção, usinagem, montagem. Então, vocês podem fazer esse tipo de mapa dentro do Fractal. Então, pessoal, aqui vamos falar hoje aqui sobre como nós podemos criar uma árvore de ativos, né? Qual que é a importância da nossa árvore de ativos? Que podemos aqui organizar toda a nossa estrutura física dentro do nosso site ali, né? Então, podemos gerenciar, né, de uma forma mais visual esses equipamentos e, posteriormente, nós vamos utilizar eles para gerar as ordens de serviço, os planos de manutenção, tá? Então, de início, pessoal, podemos usar aqui, ó, as instalações. Instalações, pessoal, são, digamos, tudo aquilo que foi instalável, né? Digamos que vamos falar aqui de um condomínio, né? Condomínio ele é uma instalação, então dentro do condomínio ali você tem os andares, né? Você tem as salas e dentro das salas vocês têm banheiros, pode ter outros tipos pode ser consultório. Então, instalações a gente coloca aqui tudo as localizações no nosso ambiente, tá, pessoal? Então, temos a forma manual e temos a planilha também. Nós temos uma planilha para importar esses dados aqui. Como orientação, assim, sugestão, sempre utilizar a planilha, porque instalações a gente fala de muitos itens, né, a se preenchido, né, de uma forma manual. Eu vou mostrar para vocês como nós adicionamos aqui de forma manual. A gente clicando aqui no mais, ele vai habilitar para você todo esse formulário aqui também, que nós vamos preencher de forma manual, mas se você tem um ambiente muito grande, com muitas instalações, muitas salas, muitos setores, de forma manual vai demandar muito tempo e com a planilha a gente vai fazer isso de uma forma bem mais rápida. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um cadastro aqui, tá? Tanto na planilha quanto aqui o manual. Vamos começar pelo manual aqui. Então, quando a gente clica no mais, ele vai habilitar essa tela para nós, pessoal. Então, podemos colocar aqui qual que é essa instalação, qual que é esse ambiente, né? Poderia ser um equipamento também, porém estamos falando aqui de instalações primeiro. Eu vou colocar aqui, vou colocar um condomínio, pode ser o condomínio. Condomínio da FU, que é da Fractal University. Então, vou dar um código para ele. O código, pessoal, é conforme o processo de vocês. Vocês podem ter o padrão de vocês, né, de códigos. Então, o código sempre a gente mantém um padrão para ficar mais fácil a localização dentro do Fractal, né? Podemos fazer filtros dentro do Fractal para ele ser mais assertivo. A gente utiliza o código para ele achar diretamente já o nosso item que nós estamos procurando dentro do Fractal. Então, a gente sempre mantém um padrão de código, tanto de equipamento, instalações, ferramentas, para questões de filtro ali, localização dentro do sistema. Então, eu vou colocar aqui o condomínio, o nosso código, as 3 primeiras letras, vou colocar o CON, né, de condomínio, e o FU, né, para marcar aqui a hierarquia maior. Então, aqui temos o nosso código da nossa hierarquia maior, que é o condomínio da Fractal University. E aqui, pessoal, se vocês verem aqui, ó, ele criou um QR Code.
Então, todo ativo que nós vamos adicionar dentro do sistema Fractal, ele vai te criar um QR Code automático. Isso aqui vocês podem utilizar o aplicativo do celular para ler, tá? Então, quando você lê esse código aqui pelo aplicativo da Fractal, você consegue ver as informações técnicas e também você consegue abrir uma solicitação de serviço para esse ativo, se caso ele precise. Então, aqui, pessoal, se vocês verem, é familiarizado, né, com recursos humanos e com o de terceiros. Aqui você pode cadastrar também o endereço. O meu já está salvo aqui, vou colocar. Então, beleza. Salvamos aqui o endereço. E agora temos aqui essas opções, pessoal. Criticidade. O que seria a criticidade? Né, a criticidade do impacto que esse ativo ele tem ali para o seu site, né? Qual é o impacto de uma falha nesse equipamento? O que ele vai causar ali no ambiente, né? Eu vou colocar aqui nesse aqui médio mesmo. Então, mas vocês têm essas 5 opções, né? O muito baixo ou muito alto. Tipo. O tipo, ele já se remete aqui os ativos gerenciáveis aqui mesmo. Ele não tinha a aba tipo em recursos humanos e não tem também em terceiros. Tipo, você vai ver em todas as abas aqui de ativos, tá? Equipamentos, instalações, ferramentas. Então, o que que ele está te perguntando aqui? Qual que é o tipo de ativo? Qual que é o tipo? É um condomínio, então ele é um tipo condomínio. Já tem salvo aqui, então eu vou procurar aqui. Tem que condomínio. Classificação 1, classificação 2, a gente conversou nos outros catálogos, recursos humanos e terceiros. Então, são filtros que nós podemos fazer aqui, né, para refinar mais o cadastro do nosso ativo. Então, podemos colocar que ele é um condomínio. Vamos ver aqui se tem a aba comercial. Vamos colocar comercial. Já temos cadastrado, então. Aqui. Temos um condomínio comercial. Classificação 2, podemos refinar mais ainda a informação aqui sobre o nosso condomínio. Ele é um condomínio comercial e podemos colocar alguma informação técnica do nosso condomínio. Então, eu vou colocar aqui que ele é um condomínio de, vamos colocar aqui, 2.000 metros quadrados, um exemplo. Poderia ser 4.000 metros quadrados. A gente pode colocar, por exemplo, um condomínio comercial 10 andares, né? Classificação 2, para você entender que esse condomínio ele vai ter 10 andares. Então, isso aqui é conforme o processo de vocês, o que vocês acharem melhor, né, para se encontrarem, né, para refinar mais o cadastro do ativo de vocês. Temos aqui o centro de custo e os códigos de barra. Se caso esse ativo aqui, né, ele tiver algum código de barra para alguma leitura, vocês podem cadastrar aqui o código de barra. Temos o centro de custo, né, o centro de custo no qual esse ativo ele é empregado, né, então todos os gastos, da onde é debitado os gastos esse condomínio. Eu vou colocar aqui um centro de custo aqui, porém vocês podem adicionar o centro de custo de vocês e o valor que vocês têm ali, né, o orçamento para aquele centro de custo. E os orçamentos são os orçamentos que vocês podem empregar aqui para o seu ativo. Temos aqui o QR Code público. Vocês podem gerar um QR Code público para esse ativo, depois que vocês salvam ele. Se eu clicar aqui, ele não vai gerar ainda. Mas vocês podem gerar um QR Code público. E temos aqui notas. Notas são informações que vocês também não conseguem colocar aqui, né, como cadastro. Vocês podem escrever aqui as notas, né, sobre esse condomínio. É condomínio de 10 andares, comporta X colaboradores. Então, vocês podem colocar todas as informações que vocês acham importantes que tenham no cadastro do seu ativo. Então, dessa forma aqui, pessoal, a gente pode já clicar em salvar, ele vai salvar o nosso ativo. Salvando o ativo, ele vai habilitar aqui para nós essas opções aqui ao lado esquerdo. Então, se vocês verem, é bem parecido com o catálogo de terceiros e recursos humanos, ele sempre vai habilitar aqui ao lado esquerdo. Então, temos aqui o estado de saúde, temos o estado de saúde dos nossos ativos. Então, conforme nós vamos utilizando as ordens de serviço, eles vão atualizando aqui o estado de saúde de ativos, né, de forma individual.
Então você pode ver aí o estado dele, quantas ordens de serviço, né, para vocês terem tomadas de decisões sobre cada ativo. Temos aqui o terceiros, é informativo, tá? Então vocês podem cadastrar aqui quais são os fornecedores que podem prestar serviço para o seu determinado ativo. Então vocês podem colocar todas as empresas que prestam serviço para vocês para aquele determinado ativo, né, como opção de informativo. Se caso porventura acontecer alguma falha nesse equipamento ou nessa instalação, às vezes você não sabe quem que pode executar a atividade ali, você não tem em mente na hora, às vezes você é um funcionário novo na empresa. Você pode entrar dentro do ativo, vir aqui em terceiros, aí aqui sim vai estar listado todas as empresas que podem prestar serviço para vocês dentro daquele ativo, né? Então aí ele pode visualizar quem é e ir atrás do contato, né? Porém, todos eles têm que estar cadastrados dentro da aba de terceiros. Perdão. Peças de reposição e suprimentos. É a mesma premissa de terceiros, tá? Então, é a mesma premissa, o mesmo conceito. Se o seu equipamento ali, sua instalação, ela sofreu alguma falha e você ali não tem muita informação do que pode ser usado para resolver, né, qual que são as ferramentas, quais que são os equipamentos que vocês podem utilizar para executar a atividade naquele determinado ativo, vocês podem vir aqui também em peças de reposição e suprimento. Vocês podem cadastrar as peças, né? Aqui, ó, colocar como informativo. Quais são as peças, né? Os suprimentos que vocês podem utilizar para aquele determinado ativo. Porém, nós temos que cadastrar também as peças de reposição, né? As ferramentas dentro do sistema Fractal. Eu vou mostrar para vocês também. Mas é dessa forma aqui que vocês conseguem colocar com informativo aqui para o seu ativo o que a gente pode utilizar para executar as atividades. Temos os históricos, ele vai mostrar para vocês quais são as tarefas, né, que foram delegadas para o seu ativo, os recursos, né, recursos humanos, peças e suprimentos. Ele vai te mostrar a disponibilidade do seu ativo e, se caso houver algum tipo de medidor cadastrado para o seu ativo, ele vai mostrar aqui para vocês o histórico de leituras. Anexos de gerenciamento de documentos é o mesmo conceito para todos. Eu já expliquei para vocês, né? Anexos, documentos que não tenham validade, e gerenciamento de documentos, tudo aquilo que tem a validade. E ficou por último que eu vou falar para vocês, pessoal, o formulário personalizado. O formulário personalizado, vocês podem cadastrar as informações, né, técnicas ali, ou que vocês acham relevantes ali, importantes para estar cadastrado dentro do ativo de vocês, que vocês não cadastraram aqui na aba de ativos, né, nessa aba aqui do cadastro principal. Vocês podem criar aqui no formulário personalizado. Então, vocês clicando aqui na aba de formulários personalizados e clicando no mais, vocês podem dar uma descrição para esse tipo de formulário. Eu vou colocar aqui informações técnicas. Aqui, selecionei. Perfeito. Aqui está o nosso formulário personalizado. Eu vou salvar ele para a gente começar a preencher ele agora. Opa. Oh, sumiu o meu negócio. Aqui, vou botar aqui formulário personalizado, ele está aqui. Então, pessoal, aqui vai aparecer a listinha, né? Vocês podem selecionar os formulários que já estão cadastrados ou cadastrar o seu. Se nós clicarmos aqui no lápis, ele vai deixar a gente começar a salvar aqui as informações técnicas, né? Ou que a gente acha relevante para o nosso formulário personalizado. Então, eu vou clicar aqui no adicionar. E aqui, pessoal, vocês podem adicionar até 100 informações. E vocês podem manejar aqui, conforme que vocês acharem melhor, né? A posição deles. Vocês podem colocar um título para essa informação, né? Que é o que a gente quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, andares.
que a gente não conseguiu colocar ali. É um condomínio de 10 andares. Temos 10 andares, podemos colocar aqui que temos 10 quadros elétricos. E colocando mais informações aqui que vocês achem importantes ter cadastrado dentro do nosso ambiente. Eu vou colocar aqui 2.000 colaboradores. Esse ambiente ele comporta até 2.000 colaboradores. Podemos salvar. Opa, perdão, falei besteira. Aqui primeiro são os títulos que vamos dar aos nossos catálogos, aos nossos formulários personalizados. Aí, a partir daqui, nós conseguimos colocar, por exemplo, vou informar que eles são 10 andares, temos 10 quadros elétricos e ele comporta aqui 2.000 colaboradores. Aí sim, podemos salvar aqui. Perfeito. Então, toda pessoa que for entrar dentro do seu ativo ali, que tem acesso ao Fractal, ele quer alguma informação que não tenha cadastrado aqui na aba geral, vocês podem criar aqui dentro de formulários personalizados. Então, informações técnicas. Temos 10 andares, possuímos 10 quadros elétricos e ele comporta até 2.000 colaboradores. Vocês podem colocar outras informações que vocês precisarem aqui. Por exemplo, pode colocar que tem doca dentro desse condomínio, ele tem uma doca, ele tem estacionamento. Então, isso aqui, todas as informações relevantes que vocês acham importante ter cadastrado aqui em formulário personalizado. O formulário personalizado vai estar habilitado em todos os nossos ativos, então vocês fazem esse processo para todos os ativos que vocês precisarem preencher. Então, pessoal, aqui cadastramos aqui de forma manual a nossa instalação. Perfeito. Eu vou usar ela como principal também, vocês vão ver aqui quando a gente criar a nossa árvore de ativos com a planilha. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente cadastra com a planilha, pessoal. Temos aqui a nossa planilha de importação de instalações. Deixa eu dar uma carinha melhor para ela aqui. Pronto. Então aqui, pessoal, se vocês verem, são as mesmas abas ali dentro do aba geral. Temos aqui o nome, o código do ativo, né, o código do pai. Essa opção aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Temos o CEP, estado, país, criticidade. Então, nós utilizamos todas essas informações aí para preencher. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ver se eu tenho aqui. Uma estrutura para eu explicar para vocês a importância do nosso código do pai. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês a importância do nosso código pai aqui, como que a gente pode estruturar uma árvore de ativos, né? Então, nós vamos ter aqui a empresa, tá? No caso aqui seria o nosso condomínio FU. Dentro do nosso condomínio, poderíamos ter aqui, digamos que os andares. Dentro dessa estrutura aqui, temos os andares. Dentro dos andares, nós vamos ter, por exemplo, o primeiro andar, né? Primeiro, o segundo andar. Deixar aqui, vamos seguir essa aba aqui. Primeiro, segundo andar. Dentro do primeiro andar, nós temos os escritórios, sala de reunião. Dentro do segundo andar, nós também vamos ter os escritórios
E dentro dos escritórios, temos ar-condicionado. Deixa eu preto aqui para enxergar melhor. Então aqui, pessoal, temos a hierarquia maior, o condomínio FU, ou seja, ele é o pai de todos, porque ele é a hierarquia maior. Abaixo dele temos os andares. Dentro do cadastro, quando a gente for cadastrar os andares, ele vai perguntar qual que é o código pai do andar para dentro da estrutura ele ficar abaixo, né? Então, quando a gente abrir o condomínio, ele tem que ter as hierarquias menores, que digamos que são os filhos, porém cada filho tem o seu pai. Então, o código pai dos andares é o condomínio. E o código dos escritórios aqui é o próprio andar, porque nós temos o primeiro andar, ele vai ter um código, né? Porém, o que que fica abaixo dele? Os escritórios. E quem que é o pai do escritório? É cada andar. Então, o escritório do primeiro andar, o código do pai dele vai ser o código do primeiro andar e assim por diante de todos os outros ativos, né? Eles sempre vão ter uma hierarquia maior que eles, para eles se encontrarem dentro da nossa árvore de ativos, tá? Então, temos o nosso condomínio, temos os andares, né? O primeiro e o segundo andar. Nosso condomínio ali, eu marquei que ele tem 10, então poderíamos criar 10 abas aqui com os andares. E os escritórios, sala de reunião, colocar os equipamentos que são empregados dentro de cada setor, né? Por exemplo, na sala de reunião poderíamos adicionar aqui projetores, né? As salas de reuniões, elas têm projetores, televisões. Então, vocês podem criar dessa forma aqui, é um exemplo, né? Uma estrutura para vocês pós-criarem essa estrutura em algum aplicativo externo, vocês transcreverem isso para dentro do Fractal. Então, eu vou escrever na planilha justamente essas informações aqui. Os andares do nosso condomínio, os escritórios, a sala de reunião e o ar-condicionado. Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui, né, o nome, que é o nome do nosso ambiente. Então, temos o primeiro andar. Primeiro andar, vamos ter o segundo andar também. Feito. Dentro das nossas instalações, primeiro e segundo andar, temos temos a sala de reunião. A gente pode colocar aqui banheiros. Banheiro e banheiro masculino. Temos 2 andares, então serão 4 banheiros. Então aqui, pessoal, primeiramente nós temos os nomes aos nossos ambientes, tá? Ou seja, aqui ainda ele não tem uma estrutura, a gente apenas delegou aqui os nomes. Se a gente delegar somente os nomes aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Dentro de ativos aqui, ó, todos os ativos, se a gente não colocar um código pai para esses ativos, eles vão ficar assim, ó, apenas um embaixo do outro. Ele não vai ter uma estrutura como essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês quando a gente terminar a nossa estrutura da nossa empresa aqui. Beleza, agora vamos marcar aqui o nosso código do nosso ativo, né? Cada ativo tem que ter um código e os códigos eles têm que ser diferentes um do outro, né? Não pode ter código duplicado. Então temos aqui o primeiro andar, né? O código do primeiro andar. Então nós cadastramos a empresa, é o COM-FU. Então aqui em primeiro andar eu vou colocar um A de primeiro andar, FU, que é para entender que estamos falando aqui do primeiro andar da nossa empresa do Fractal University. A mesma coisa eu vou colocar para o segundo andar. Beleza, fizemos aqui o código do ativo do primeiro e segundo andar. Agora vamos criar um padrão para o código dos nossos escritórios
aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar os escritórios do primeiro andar. Vou adicionar mais uma linha aqui, vai ser o segundo andar também. Então, eu vou colocar aqui, que é os... Esse aqui, 1A. E aqui, esse aqui, 2, segundo andar. Sala de reunião, também podemos criar aqui o código dela. Eu vou colocar SR, sala de reunião. Essa aqui é a do primeiro andar. Banheiro. Banheiro. Primeiro andar. Vou separar ele aqui com hífen para ficar melhor visualização. Vou colocar aqui banheiro masculino do primeiro andar. Mesma coisa, eu vou copiar esses dois aqui só para editar o número deles aqui. É a mesma coisa para o primeiro e segundo andar. E esse seria o meu código para todos os andares que nós temos dentro do nosso condomínio. Eu usaria esse padrão aqui para criar de código para eles, tá? Então, perfeito. Aqui temos, né, os estados, né? Eu vou colocar aqui o estado SP, o país SP. Eu vou colocar a criticidade. Aqui, ele não pede para você escrever a criticidade, né? Aqui vamos numerar a criticidade de 1 a 5. Eu vou colocar como 3 todos, que é a criticidade média que nós temos. Aqui em tipo, podemos colocar aqui, o primeiro é um andar, o segundo é um andar, o terceiro é um tipo escritório. Aqui, esse também é o escritório, vou colocar aqui a sala de reunião. Então, vamos nomeando aqui os tipos de ambientes que nós temos. Né? Aqui é banheiro, os abaixo também são banheiros. E podemos classificar mais aqui ainda os nossos ambientes. Podemos colocar aqui que o nosso primeiro andar, ele é o comercial. O segundo andar, vou colocar aqui contabilidade. E podemos colocar aqui mais classificações, né? Contabilidade, dependendo do setor, qual setor contábil ela é, qual setor comercial ele é. Os nossos centros de custos, vocês podem colocar aqui também. E as notas, né? Vocês podem digitar aqui o que for relevante para aparecer dentro do nosso ativo. Que eu mostrei para vocês dentro do ativo ali, quando a gente cadastrou manualmente. Então, o CEP eu vou colocar o mesmo para todos também. E agora sim, pessoal, vou mostrar aqui, né, o código do pai, né? Vamos mostrar aqui a importância da gente ter o código do pai. Então, pessoal, se a gente importar essa planilha, ela já está pronta para importar, a gente consegue importar ela, porém, os arquivos eles não vão estar sobre uma hierarquia, ele não vai estar bem estruturado. Então, eles vão estar meio que voando dentro da base de vocês, eles vão estar cadastrados lá certinho, porém, eles não têm ali um registro, né, da onde que eles ficam fisicamente. Então, o código do pai nós vamos mostrar onde fisicamente está localizado esse ambiente. Então, nós cadastramos aqui o nosso condomínio. Eu vou pegar o código dele. Então, o código pai nada mais nada menos que pessoal, é essa parte que é a localização, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Na nossa planilha, nós vamos registrar aqui a localização física do nosso ativo, na nossa instalação. Então, onde que fica o nosso primeiro andar? Ele fica no nosso condomínio Fractal University. O que nós temos que fazer aqui? Colocar o código do nosso condomínio como código do pai, para o sistema entender que o primeiro andar, o I1AFU, né, o 1AFU, ele está abaixo, né, do código, né, da nossa localização, nossa localização maior, que é o nosso condomínio. Então, onde fica o segundo andar também? Ele também fica abaixo aqui do nosso condomínio. Ele é a segunda hierarquia maior, digamos assim, né? Porque temos o condomínio como maior, dentro do condomínio temos os andares. Agora aqui, e os escritórios do primeiro andar?
quem que é o código pai dos escritórios do primeiro andar? Justamente o primeiro andar, porque o escritório ele fica dentro do primeiro andar. E isso também acontece aqui para os escritórios do segundo andar. O código pai dos escritórios do segundo andar é o código do ativo aqui do segundo andar. Então, a sala de reunião, essa aqui é a do primeiro andar que nós colocamos aqui no código. Então, onde fica a sala de reunião? Fica no nosso primeiro andar também. E assim a gente vai registrando aqui a localização física dos nossos ativos, né? Então, aqui o banheiro do primeiro andar. Então, esses dois, eles são do primeiro andar. E os outros banheiros aqui são do nosso segundo andar. Dessa forma aqui, pessoal, quanto mais informação a gente colocar aqui na nossa planilha, tá? Eu vou colocar aqui os nossos escritórios também, na parte contábil, sala de reunião, sala de reunião na área comercial. Aqui o banheiro, vou colocar as classificações aqui é feminino. Feminino, masculino. Feminino, masculino. Perfeito, pessoal. Aqui nós criamos a nossa planilha. Então, dessa forma aqui nós já conseguimos importar, tá? Então, da mesma forma que nós importamos a planilha de recursos humanos, nós também conseguimos importar a nossa planilha de instalações aqui. Temos que vir aqui em instalações, clicamos aqui ao lado direito nos 3 pontinhos também, vamos em importar e fazer o mesmo processo. Vamos casar aqui, né? Fazer um match com as informações, nome com nome, cidade, código do pai, cadê o código do pai? Código do pai. Notas não preenchemos, centro de custo não preenchemos, classificação 2 não preenchemos, classificação 1 preenchemos, tipo preenchemos, criticidade preenchemos, código preenchemos, país preenchemos, estados preenchemos, o CEP preenchemos. Então, aqui, pessoal, a gente já pode importar a nossa planilha. Aqui, importante também a gente sempre salvar o código, toda a importação vai salvar esse código, eu expliquei para vocês. Perfeito, pessoal, aqui nós importamos a nossa planilha. Agora vamos ver aqui a nossa estrutura dentro do Fractal. Instalações, vamos aqui em todos os ativos. Vocês se recordam? Aqui, ó, no condomínio, ele não tinha esse mais aqui, ó. Por que que ele tem mais agora? Porque nós colocamos aqui, né, ele virou o código pai dos nossos ativos. Então, agora nós temos uma hierarquia aqui de ativos. Estamos criando a nossa árvore de ativos. Ó que legal. Temos aqui o nosso segundo andar, temos o primeiro andar, e como a gente colocou ali na planilha, né, devidamente, registrou a localização física de cada local, que ele fica, quando você importa a planilha, ele fica certinho aqui, né, a estrutura da nossa árvore. Então aqui, pessoal, nós cadastramos primeiro as instalações nos nossos ambientes, porém, e os equipamentos que nós temos dentro dos nossos ambientes? Ar-condicionado, algum projetor. Então, nós também temos a planilha de equipamentos, que eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai importar e preencher também. É a mesma forma que a gente preenche a planilha de instalações, porém tem mais informações técnicas que a gente precisa cadastrar, tá, pessoal? Então, nós criamos aqui a nossa primeira cara no nosso condomínio. Agora eu vou cadastrar para vocês aqui, mostrar para vocês a aba de equipamentos, pessoal. Então, equipamentos, da mesma forma nós preenchemos aqui, né, o nosso formulário. Então, da mesma forma que nós preenchemos instalações, nós preenchemos aqui também os equipamentos. Eu vou fazer pela planilha primeiro, tá? Um pouquinho mais rápido. Então, aqui, pessoal, essa é a nossa planilha de equipamentos. Então, nós enchemos o mesmo conceito na planilha de instalações, tá?
Então, vamos primeiro aqui colocar os nomes dos nossos equipamentos. Ar-condicionado do primeiro andar e o ar-condicionado do segundo andar. E vou colocar aqui também o projetor da sala de reunião do primeiro andar. Beleza, pessoal. Primeiro vamos ler dos nossos equipamentos. Agora vamos dar um código para esses equipamentos. Vou colocar aqui AR, FU, que é o nosso primeiro andar. Então, AR, Fractal University primeiro andar, e AR, Fractal segundo andar. E aqui o nosso projetor, FU, primeiro andar também. Perfeito. O código do pai a gente preenche. Vamos colocar aqui o fabricante, pode ser da LG. Tudo da LG. Aqui o modelo. Pode ser aqui o modelo 12A, um exemplo. E o projetor, ele é um modelo HD. O número serial, pessoal, se cada equipamento ali tiver o seu número serial, vocês podem preencher aqui também, tá? Todo equipamento tem um número de série. Ó, se vocês verem aqui, ó, temos outros 1 e outros 2 que não temos essas opções nas outras planilhas. A de equipamentos nós temos outros 1, outros 2. Vocês podem editar o nome dessas duas colunas, apenas essas duas. As outras colunas vocês não podem modificar o nome porque o sistema ele não vai entender, tá? Então, outros 1 e outros 2, vocês podem colocar informações que vocês achem relevantes para cada ativo, tá? Então, pode colocar alguma informação técnica de tensão, corrente, capacidade ou algo do tipo, tá? Temos os nossos códigos de barras e o NFC, se caso vocês tiverem também o equipamento com NFC, algum código de barra. Temos a prioridade também, temos aqui de 1 a 5, de muito baixo a muito alto. O tipo, vamos cadastrar aqui o tipo. Temos aqui o tipo, ar-condicionado. Tipo ar-condicionado. E temos aqui o do projetor. Projetor, vou colocar aqui como projetor mesmo. Quais as classificações? A classificação 1 do meu ar-condicionado, ele pode ser um inverter. Temos diversos tipos de ar-condicionado. Vou colocar aqui ele como inverter. E a classificação 2, eu vou colocar uma informação técnica desse equipamento. Por exemplo, ele pode ser de 12.000 BTUs. E esse do segundo andar, ele pode ser um de 9.000 BTU. Então, aqui você pode ir refinando aqui o cadastro do seu ativo. Então, aqui ele é um projetor. Projetos. Projetor HD. Pode colocar alguma informação técnica de projetor. Ele pode ser aqui em 1080p, né? Uma resolução. 80p é um tipo de resolução. Vocês podem colocar a data da compra. Eu vou colocar como a data de hoje. Todos esses equipamentos aqui foram comprados hoje. Aqui, pessoal, médias de utilização diária desse equipamento. Eu vou colocar como 8 horas os ar-condicionados e o nosso projetor ele fica em média 2 horas por dia em funcionamento. O visível a todos, a gente pode marcar aqui como sim ou não, tá? Isso aqui depende do que vocês querem que as pessoas visualizem dentro da plataforma de vocês. Temos as notas também, que vocês podem escrever aqui informações que vocês acham importante ter dentro do sistema. E o centro de custo que cada ativo aqui é empregado, né? Qual que é da onde que saem os valores para fazer as atividades, as manutenções neles. Agora, pessoal, aqui a nossa planilha está aqui já. A gente consegue importar ela, porém ela não tem um código PAI ainda, né? Então, ela não vai ter uma localização física, né, dos equipamentos.
Então, pessoal, é a mesma premissa do código PAI de instalações. A gente vai cadastrar aqui e registrar a localização física dos nossos equipamentos. Deixa eu só entrar aqui na nossa árvore de ativos. Vamos pegar aqui primeiro a nossa sala de reunião, que a nossa sala de reunião ela tem um projetor. Qual que é o código PAI aqui? Então a hierarquia maior é o nosso código da nossa sala de reunião. Então, o ar-condicionado, eles ficam, esses aqui em específico, dentro do andar em si, não dentro do escritório ainda. Então, dentro do andar, nós temos um ar-condicionado e dentro do andar 1 também temos um ar-condicionado. Então, aqui, pessoal, nós já criamos aqui a nossa planilha para importar e mostrar para o sistema aqui a hierarquia, né, onde que está localizado nossos equipamentos, tá? Dentro da nossa árvore de ativos. Salvando aqui, seguimos para o mesmo processo, viemos aqui todos os ativos equipamentos, o mesmo local aqui, os 3 pontinhos do lado direito superior, e vamos importar a nossa planilha de equipamentos. Então lá, código com código, nome com nome, fabricante com fabricante, modelo com modelo, criticidade, nós preenchemos criticidade, cadê prioridade, tipo com tipo, classificações com suas classificações, data da compra, média de uso, código do pai. Preenchemos mais alguma coisa? Não. Perfeito. Então aqui nós podemos importar. Ó, pessoal, aqui ele me deu um erro, que ele está informando para mim que o formato da data da compra ele está de uma forma que está incorreta, né? Tem que começar na forma americana, está escrito aqui para mim. Então deixa eu editar ela de novo aqui. Tem que ser ao contrário. 2024, o mês e o dia. Deixando eu editar aqui. De forma geral, eu vou apagar essa informação aqui para mais rápido. Porém, ali a gente coloca a informação da nossa data. Então aqui eu posso limpar. Vamos importar. Então, pessoal, aqui nós importamos agora a nossa planilha de equipamentos. Sempre salvar esse código. Agora nós podemos retornar aqui para todos os ativos. Ó, observamos aqui que não tem nenhum equipamento fora da nossa estrutura. Então, vemos aqui no nosso condomínio, primeiro e segundo andar. Aqui, ó, apareceu mais um novo ativo, no formato de uma caixinha. O formato de caixinha, pessoal, quer dizer que ele é um equipamento, tá? O marcador, ele quer dizer que é uma localização. Então, nós cadastramos aqui que no nosso segundo andar temos todos esses ambientes e dentro do segundo andar temos o nosso ar-condicionado. Esse ar-condicionado, pessoal, ele poderia ser do escritório do segundo andar. A gente pode alterar aqui de uma forma manual. Opa, o código deve ser exclusivo, perdão. A gente cadastra aqui em localização, a gente pode alterar a localização desse equipamento. Aqui, segundo andar. Ó, agora vamos atualizar ele. Ué, sumiu ele. Deixa eu procurar ele aqui. O ar-condicionado ele sumiu aqui, pessoal. Fiz merda, me perdoem, pessoal.
tipo de opa, código. Eu não entendi por que ele não atualizou ali, mas ele tá certinho no local. Condomínio Fio tá certo. Então vou voltar aqui, vou atualizar a página para ver se ele vai atualizar ali também. Aqui ele atualizou, pessoal. Ele poderia ser do segundo andar. Então aqui, ó, como na sala de reunião, colocamos o projetor, temos um projetor dentro da sala de reunião. Então ele está aqui certinho. Então é dessa forma, pessoal, que a gente faz a estrutura da nossa árvore de ativos. Vocês podem ter outros equipamentos, tá? Às vezes vocês querem fazer uma gestão maior por equipamento, então tem equipamentos que eles têm subconjuntos, vocês podem fazer esses níveis, né? Vocês podem expandir os níveis dos seus equipamentos, né? Para fazer uma gestão mais minuciosa, mais centrada dentro de cada ativo, né? Então é dessa forma aqui, pessoal, que a gente cria a nossa árvore de ativo principal. A partir dela, nós utilizamos nela, né, para fazer o gerenciamento das ordens de serviço, né, fazer o gerenciamento do estado de saúde delas. Então, pode ser uma estrutura muito maior, muito mais complexa. Então, vocês conseguem fazer, o sistema permite vocês fazerem isso. E, por último aqui, pessoal, vou mostrar como que a gente cadastra um equipamento de forma manual. Ficou faltando eu mostrar para vocês. Porém, aqui, pessoal, é da mesma forma que a gente cadastra os instalações. Vou cadastrar um ar-condicionado aqui. Um ar-condicionado. O código é a mesma premissa. A gente pode criar um código para esse ar-condicionado. ARC, colocar aqui FU. Podemos colocar aqui o fabricante, qual que é o modelo dele. Pode ser o 12A. Se ele tiver algum número serial, a gente pode cadastrar também aqui de forma manual. Se vocês verem aqui, todas as colunas que preenchemos na planilha, é justamente isso aqui que a gente está preenchendo. Outro 1 e outro 2, a gente pode colocar informações aqui de capacidade, a gente pode colocar alguma informação técnica do equipamento em si. Vou colocar aqui que ele funciona a 2 amperes. Opa, 2 amperes. Ele é 220, pode ser um exemplo. Se ele tiver algum código de barras, vamos colocar aqui a criticidade dele pode ser muito alta, dependendo do processo de vocês. E os tipos, né, que eu expliquei para vocês, com condicionado. Vou colocar aqui, vamos procurar inverter. Aqui 12.000 BTUs. Podemos colocar aqui algum fornecedor, tá? Vocês podem cadastrar aqui os fornecedores que fornecem esse tipo de ativo para vocês, né? Qual foi o fornecedor que forneceu para vocês? A data da compra, vou colocar como a data de hoje. Uso médio dela, vou colocar aqui que é 4 horas só, não 24. As informações do QR público que eu falei para vocês. E temos aqui as notas que vocês podem cadastrar aqui, né? Escrever algo que vocês acham importante desse ativo aqui. Então, dessa forma, pessoal, é só vocês salvarem. Pronto, seu ativo já está dentro da sua base. Esse QR Code aqui, ele já está pronto para uso. Vocês podem utilizar ele com o aplicativo. Vocês podem adicionar uma foto também para o seu ativo. Todos têm essa opção da foto do ativo. Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é um robô, mas só mostrando para vocês que vocês podem carregar alguma imagem, tá? E aqui ao lado vocês têm todas as opções que tem nos outros ativos também, gerenciamento de documentos, os anexos, os históricos de atividades. Temos aqui também o estado de saúde, temos o financeiro, tá? Aqui no financeiro vocês podem controlar aqui, por exemplo, a depreciação do seu equipamento, vocês podem fazer isso, tá? Então, e ele vai te dar aqui um gráfico, né? E uma média de quando possivelmente você vai precisar trocar esse equipamento, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer toda essa gestão aqui individual por ativo de equipamento.
E pessoal, esse aqui é o nosso conteúdo de hoje. Nós falamos aqui sobre o catálogo de ativos aqui, terceiros e recursos humanos, né, que é bastante importante aqui para vocês terem uma estrutura e fazer a gestão dos equipamentos de vocês. Nós já falamos sobre as configurações, que é muito importante também, e agora terminamos o assunto de catálogos.